Amém. Graças a Deus. Boa noite para a igreja, aos que estão nos assistindo aí pela internet. Graças a Deus por todas as coisas que Ele tem feito em nossas vidas. Nós somos totalmente dependentes do Senhor, irmão. Eu dependo do Senhor. Você também depende do Senhor. Como nós vamos falar hoje, um tema muito próprio, né, para os dias que estamos vivendo. Não vou falar aqui de política, não vou falar aqui do futuro do nosso país, não vou falar. Eu acho que isso cabe em outro local. Aqui é a casa do Senhor. Aqui é um templo que foi consagrado, reservado, preparado para cantarmos, como acabamos de louvar aqui o Senhor, né? E também ouvir a palavra de Deus. É aqui que a gente cresce, aqui que nós aprendemos a porção da palavra do Senhor a cada dia. O povo no Antigo Testamento, lá com Moisés no deserto, eles comiam um tal de maná. A tua Bíblia, a minha Bíblia, você que está nos ouvindo, que é de outra denominação, outra religião, que tem com o princípio bíblico o guia chamado Bíblia, né? Você vai lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que são 5 livros que Moisés escreveu. Ele vai dizer, vai estar narrado lá essa história do maná que desceu do céu para o povo comer todo dia. E era interessante que o dia que eles guardavam o maná para o outro dia, ele não prestava mais. Então eu quero dizer para você que a palavra que Deus tem hoje para você é nova, é para hoje. Então você não pode perder. Não distraia com a televisão, não distraia com alguém que chegou na sua casa agora. Preste atenção na palavra de Deus. Deus vai falar com você. Deus, Ele está presente nesse culto, irmão. Eu tenho sentido a presença de Deus aqui nos louvores. E que louvores abençoados. A gente sente o mover do Espírito. Eu quase chorei ali, né? Só não chorei porque a gente é homem. E homem tem uma coisa, né? Um homem tem uma coisa mais... mas nós sentimos a vontade, né? São coisas que vêm e nós não conseguimos ali segurar. O tema da mensagem, irmão, é a falibilidade dos projetos humanos. É um tema que parece ser muito extenso e longo, mas ele é muito próprio da epístola do apóstolo Tiago e também de Jesus, que eu sempre, quando falo em pregações, eu sempre não deixo de esquecer de trazer uma confirmação de tudo que é pregado e ensinado também de Jesus. Então, por mais que um apóstolo, um discípulo falou, eu também valido tudo que ele falou com as palavras de Jesus. Então nós vamos pegar, e eu quero que você abra sua Bíblia em Tiago capítulo 4, epístola do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 16, apenas esses curtos versículos da Bíblia. Abra e leia comigo, segue aí na sua palavra, na sua Bíblia. O texto diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Palavra dura, né, irmãos? Mas é a palavra de Deus. Nós aprendemos aqui 4 lições com Tiago.
Nós vamos falar o que Jesus também fala a respeito das coisas futuras. Mas nós aprendemos uma grande lição hoje, que nós não podemos nos vangloriar dos nossos pensamentos e dos nossos projetos humanos. Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que, antes de abrir nossa boca e falar que vamos fazer, que vai fazer acontecer, ou que vai projetar algum negócio, ou que vai montar algo, você deve então buscar ajuda do Senhor, conselho, conversar com o Espírito de Deus. Ou você não sabe o que é o Espírito de Deus? Ele é o teu companheiro, é o teu amigo, ele que caminha contigo. Jesus, certa feita, ele estava no momento de partir dessa terra, de subir, né? E ele então chamou os discípulos e teve a última conversa, e eles: mestre, o Senhor vai nos deixar órfão? Jesus falou: não, eu vou, mas vou preparar lugar para vocês, mas eu voltarei. Agora sim, eu deixarei o outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, e ele há de orientar vocês, ele há de consolar vocês, ele há de estar com vocês todos os dias, que é o próprio Deus, irmão, é o próprio Deus, ali em forma de consolo. O Espírito Santo de Deus é consolo, o Espírito Santo de Deus é o nosso amigo. O crente que caminha sozinho, ele corre um grande risco de cair na tentação do egoísmo, da vanglória, da autossuficiência, irmão. Nós não podemos achar que somos autossuficientes. Nós somos capazes de muita coisa. Nós chamamos isso de competências. Uns têm competências, outros não têm competências. Outros têm habilidade, outros não têm habilidade. Mas todos nós temos, na variada formas de trabalho e de estudos e de negócios, cada um se encaixa numa área. Ninguém é capaz de dominar todas as ciências. Você escolhe uma profissão e segue ela. Tem pessoas que conseguem ter várias profissões. Por exemplo, um escritor bom, dificilmente ele é um bom orador. E dificilmente um bom orador é um bom escritor. Ou uma coisa ou outra. É difícil encontrar uma pessoa que domina as duas coisas. A maioria dos cantores não escrevem as suas próprias canções. Quem escreve é os compositores. Não é assim? Né? E vendem as suas composições, dá os direitos autorais. Então nós, irmãos, devemos confiar em Deus. Mateus capítulo 5 é o sermão do monte. Ele diz, a palavra de Deus nos diz que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E por último ele diz, bem-aventurados pobres de espírito, porque eles serão consolados, eles verão a Deus. Nós temos que ser pobre de espírito. Irmão, mas ser pobre de espírito é ser pequeno? Não, irmão, ser pobre de espírito é depender do Espírito de Deus. Você depende de Deus, meu irmão. Se você falar que o seu negócio só depende de você, não vai dar certo. Se você falar que o seu casamento depende da sua inteligência emocional de conversar e dialogar com a sua esposa, e só isso, vai fadar ao fracasso. Se você confiar que o seu filho, somente com os estudos e com os conselhos que você dá para ele, humanos, pessoais e exemplos de vida, ele será um homem bom no futuro e terá sucesso, você corre o risco de ele não dar certo no futuro, as coisas fracassarem, principalmente espiritualmente falando. Quando uma criança nasce, irmão, nós devemos nos preocupar com o futuro dela e apresentar essa criança a Deus. Muitos apresentam em outros lugares,
Muitos de nós, talvez aqui, os nossos pais não eram cristãos, apresentaram-nos em lugares que não deveria apresentar, a uma entidade e outras coisas assim. E aí então essa criança nasce, cresce e não entende por que as coisas na vida dela é diferente. Mas nós cristãos, nós devemos apresentar até uma criança a Deus, até o nosso filho. Ó Deus, o meu filho é do Senhor, faz ele ser crente por mim, porque a Bíblia, por mais que eu pregue a palavra para ele, eu corro o risco de não converter ele. Uma coisa difícil, irmão, é pregar para os próprios parentes, ensinar eles, é difícil. Então nós devemos depender do Espírito Santo. Eu convido você a caminhar, a confiar no Espírito de Deus, em Deus, na palavra de Deus. Fazer qualquer negócio, qualquer viagem, tomar qualquer decisão, até um curso que você vai fazer. Quantas pessoas, irmãos, estudam uma faculdade, um curso superior de 5 anos, formam e não conseguem trabalhar depois, não conseguem ganhar dinheiro com aquilo. Por quê, irmão? Não consultou a Deus. Não é o chamado para a vida dela, não é o propósito de Deus para a vida dela. Romanos capítulo 12, irmão, abra a sua Bíblia agora. Romanos capítulo 12, versículos 1, 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O crente, ele tem que orar assim, falar: Senhor meu Deus, eu acho que eu estou fora da tua vontade, eu desconfio que as coisas não estão dando certo, é porque eu estou um pouquinho fora da sua vontade. Me coloca de novo no centro da tua vontade. Alguém falou aqui no começo sobre o dia que aceitamos a Cristo. Todo cristão, a primeira coisa que ele tem que se preocupar é se ele realmente aceitou o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Porque um crente que tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, ele não faz nada sem conversar com Jesus. Ele não pode fazer. É por isso que esse mundo, irmão, e é por isso que muitas pessoas estão fazendo coisas e estão dando errado. Essa semana eu vi uma pessoa, um empresário grande, de grande porte, nos jornais. Ele pagou todo mundo da sua empresa, pagou todas as dívidas da empresa, atualizou tudo e se enforcou dentro da própria empresa, se matou. Isso é falta de Deus, irmão. É falta de confiar em Deus. A falta de confiança em Deus, a falta de acreditar e convidar o nosso Deus para ser o nosso melhor sócio em todas as coisas que você faz, leva-nos a desenvolver doenças emocionais, doenças psicossomáticas, que são chamadas doenças da alma. E a Bíblia fala, e aqui em Tiago fala, o perigo que é viver ansioso. O crente não pode ser ansioso. Ah, irmão, mas você não sabe, isso é uma doença adquirida, e eu estou tomando remédio, e agora o médico, o psicólogo me recomendou um monte de coisas para eu poder controlar essa ansiedade e ter cura, e agora o Senhor vem falar que isso é uma coisa que eu preciso abandonar, e só depende de mim? Sim, depende de você. Você precisa tomar, você precisa se apropriar da palavra de Deus, se apropriar dela.
Uma coisa é você dizer assim: eu sou cristão, e na hora da luta, da adversidade, você esquece quem você é. Uma coisa é você falar que conhece a palavra de Deus, e lê a Bíblia, e conhece a Bíblia. Outra coisa é você viver a palavra de Deus. Eu preciso viver essa palavra. Ah, irmão, então quer dizer que a sua vida é perfeita? Que nada na sua vida deu errado em algum momento da vida? Não. Muitas coisas que eu fiz não deu certo. Muitos projetos meus não deu certo. Eu estava aqui pensando antes do culto a começar, falando: meu Deus, eu vou pregar sobre uma mensagem de projetos que os homens fazem que não dá certo porque não confiam em Deus. E a minha vida, eu coleciono fracassos, mas é porque eu estava num processo de aprendizagem. Eu estava dentro de um processo de aprendizagem com o Senhor, e eu percebi que todas as vezes que eu fracassei é porque todas as vezes eu não confiei e não convidei Jesus para estar no negócio. Então, se você está prestes a fazer algo, a tomar uma decisão, a comprar ou vender, transferir, doar, adquirir, consulte o Senhor nessa noite. Consulte a Deus. E se a sua vida foi toda errada e nada deu certo na sua vida, e você costuma dizer no dia a dia: eu sou um fracassado, a minha vida é derrotada, eu quero dizer para você nessa noite: a partir de hoje você pode mudar essa história. E é o próprio Deus que está falando com você: eu quero mudar a sua história, eu quero ser Senhor na sua vida, eu quero pisar no barco da sua vida, eu quero entrar na sua vida. Se você deixar, eu vou cuidar dos seus negócios, eu vou cuidar do seu futuro, eu vou cuidar da sua família, eu vou cuidar da sua filha, eu vou cuidar do seu filho, eu vou tratar essa doença, eu mesmo vou curar você. Confia. Certa feita, Jesus apareceu aos discípulos no meio do mar, e ele veio andando por cima das águas. Que poder, irmãos, que maravilha esse Jesus. E então, de repente, os discípulos reconhecem ele. Então Pedro, o mais espontâneo, o mais ativo, ele então pula do barco e começa a caminhar em direção de Jesus. Ele não estava nem lembrando que ele estava ali no meio do barco. Quando ele vê Jesus, as coisas, os problemas, as circunstâncias, tudo à nossa volta começa a não ter tanto sentido assim. E aí ele começa a caminhar em direção a Jesus, e ele percebe, então, de repente ele olha para baixo e começa a ver que ele está por cima das águas, e ele começa a afundar. Mas quando Jesus fala assim: não, me dá a sua mão, vem comigo. Por que Jesus não foi lá e não socorreu ele de uma vez? Não. Jesus, ele estende a mão, ele bate na porta. Quem abrir e deixar ele entrar, ele faz morada. É assim que a Bíblia diz. Deixa Jesus entrar na sua vida, irmão. Ah, irmão, eu já deixei Jesus entrar, agora vem você dizer para mim que Jesus já não está na minha vida. Jesus pode estar na sua vida, mas existem áreas da sua vida que você não deixa ele entrar. Existem pessoas que têm reservas. Isso é um perigo, irmão. Você não pode deixar áreas da sua vida, áreas do seu coração, áreas da sua mente, áreas dos seus negócios, momentos, circunstâncias, reservas ali, ambientes. Você não pode bloquear a entrada do Senhor Jesus. Se Jesus não pode entrar em todos os lugares da sua vida, Ele não pode fazer uma obra completa, porque você mesmo não está deixando. Eu preciso dar lugar a Jesus. Então Tiago nos adverte: é errado planejar pensando que Deus está longe dos detalhes da nossa vida.
2, é errado planejar pensando que Deus não está no controle de tudo. É muito errado. Porque o que é a nossa vida, irmão? Nós somos apenas como uma neblina que agora de manhã ela aparece e à tarde, quando o sol esquenta, ela vai embora. Nós vivemos aproximadamente aí 80, 90, não. Algumas pessoas chegam a 100 anos. Tem umas que passam disso, mas só a carcaça, né? Só aquele ser humano decaído. O corpo já não aguenta mais, né? Pode estar até lúcido da mente, mas o corpo já não... Para subir um degrau desse aqui, o corpo já não ajuda. A nossa vida passa muito rápido. E você tem 2 decisões a fazer. Ou você segue essa vida rápida, momentânea, passageira com Jesus, ou você vive ela sem. Eu convido você a deixar Jesus entrar em todas as áreas da sua vida. Não basta ser crente de carteirinha, irmão. Não adianta vir para a igreja e falar, não, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja, eu já sou batizado. Tem um irmão que falou uma vez para mim, eu já tenho uns 30 e poucos anos de crente. Não adianta. Jesus virou para Nicodemos, e Nicodemos era um homem conhecedor da palavra. Olha, Jesus, eu faço as coisas boas, eu sou um homem de bem. Eu faço coisas que todo cristão que segue a ti faz. Mas eu quero saber o seguinte: o que me falta? O que me falta? Jesus virou para ele e falou: Nicodemos, eu vou direto ao ponto. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito. Eu estou falando de coisas altas. Eu estou falando de coisas do céu, Nicodemos. Porque quem não nascer de novo, quem não se transformar pela renovação da palavra, quem não aceitar o meu senhorio, a pessoa que bendita que eu sou, o Cordeiro de Deus enviado ao mundo para morrer pelos pecados, se você não tomar posse do meu sangue, Nicodemos, se você não se lavar com meu sangue, se você não se purificar com meu sangue, você não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus, que é o reino do meu Pai. Então Nicodemos era crente de carteirinha, né? Ele já era acostumado a ir se fosse hoje, acostumado nos cultos, era batizado, conhecia muita palavra, mas não era nascido de novo. Não adianta nada, não resolve. Então ser religioso, irmão, não resolve. Você precisa ser espiritual. Você precisa ser um crente diferente, um crente poderoso na palavra, um crente com autoridade na palavra de Deus. Os problemas vêm, você ora e sai em nome de Jesus toda enfermidade. Seu filho fica doente, você bota a mão na cabeça dele e ora. Sua mulher fica doente, você ora por ela. Você é o sacerdote do lar. Tome a posição de um crente cheio da autoridade, irmão, da palavra. Não é inventação, não é coisa de outro mundo, não. Jesus estava nos ensinando isso. O Senhor Jesus quer que você viva o presente e não fique com a cabeça no futuro. Comece a viver o aqui e agora. Sai do futuro, volta para o presente, irmão. Fique agora no presente com Jesus. É melhor estar com Jesus agora do que estar no futuro sem Ele. O Senhor quer dar a mão para você, para caminhar agora com você, não é amanhã, não. Tem gente que fala assim, não, amanhã eu serei um melhor crente. Na verdade, eu acredito que muitos, vai chegar um momento da prestação de conta, resumindo aqui, conjecturando aqui, muitos vão dizer, eu quase fui um crente, né? Eu quase fui um pregador, eu quase fui um bom marido, eu quase fui uma boa esposa. Por que não foi? Por que não foi? O que te faltou? Talvez faltou ajuda. O Senhor está aqui para te ajudar. Eu não sou aquele pregador, irmão, que põe medo. Não, pelo contrário. Eu venho falar de um Jesus muito amoroso.
e Ele está aqui nessa noite para transformar nossas vidas. Ah, irmão, mas nossas vidas são transformadas, são, mas muitas áreas das nossas vidas não são. Nós somos, irmão, eu sou ser humano, eu sei que você é também. Nós somos orgulhosos, nós temos um tal de ego, nós temos um tal de ego, irmão. Ele é o maior inimigo das nossas almas, ele é o maior inimigo das nossas vidas, ele é um sabotador. Muitas das vezes nós não alcançamos as bênçãos do Senhor, porque o egoísmo, né? Alguns dizem o euísmo, né? Ele aparece demais. Aquele rei no Antigo Testamento, que o Senhor mandou ele, o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes no rio, para ele ser curado da lepra. O orgulho veio na hora. Falou: eu, o rei, ter que mergulhar nessa água suja, turva? Não, eu tenho minha própria piscina no meu palácio, para que eu vou mergulhar aí? O profeta está falando besteira. Enquanto ele não baixou o lombo dele, desculpa a expressão, irmão, é porque tem gente que precisa levar uns açoites para aprender. Tem pessoas que só aprendem com sofrimento, meu irmão, só aprende depois que sofreu muito. Na verdade, a vida tem 2 professores, né? Os exemplos que a Bíblia traz, que é para nós olharmos para eles e aprender, e quem não aprender dessa forma vai aprender com outro professor, chamado tempo. O tempo, de tanto ele quebrar, né? De tanto ele se esforçar e não dar certo, um dia ele aprende. E aí um dia ele vai entender que, olha, de tanto não está dando certo porque eu estou fazendo errado. E Jesus estava falou para ele, advertiu. Então Tiago, irmão, ele vem trazer essa palavra. Olha, vocês devem confiar, não extrair, não tirar o Senhor dos seus negócios, das suas vidas, dos seus projetos. Volta a confiar em mim. Então, continuando, meus irmãos, o relógio, eu estou sem o relógio. Falta 10 minutos. Existe um engano que está acontecendo no mundo, e não é de hoje. É uma teologia triunfalista, que você pode determinar e as coisas acontecem. E não é bem assim, meu irmão. Toma cuidado com isso. Você tem que ser dependente de Deus. Senhor, eu dependo do Senhor. Me ajuda, me orienta. Senhor, fala comigo. Desenvolver o hábito da oração, meu irmão. O negócio é que muitas pessoas não estão orando. E a falta de oração, a prática da oração está fazendo você a não conversar com Deus. E não conversar com Deus gera uma coisa chamada distanciamento, cegueira espiritual. Falta de ouvir a voz de Deus leva você a não entender quando Deus está falando com você. De tanto que você não parou de falar com Ele. Você já não percebe mais que Deus está te orientando, Deus está falando com você. Muitas vezes Deus usa uma palavra, um pregador, usa uma mensagem do WhatsApp para falar com você, usa um hino, um louvor, como foi louvado aqui, e talvez você não está conseguindo mais entender que Deus está falando com você. Mas graças a Deus, aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus e recebe ela e segura ela. Agora, aquele que não entende quando Deus está falando, é porque ele precisa aprender mais, ele precisa confiar mais em Deus e desenvolver o hábito da oração. Quer ver uma coisa errada que muita gente pensa e leu a vida toda na Bíblia que estava certo e não estava? Filipenses 4,13 diz assim, Paulo dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Aí tem um monte de crente nessa teologia triunfalista, né? Sai dizendo: eu posso tudo, eu posso todas as coisas, eu consigo, do nada eu vou lá e vai acontecer, a minha fé é grande. Irmão, não é bem assim. Se você ler o contexto todo, Paulo está dizendo que na tribulação e na riqueza, porque ele já tinha passado momentos bons, mas agora ele estava passando momentos ruins, e todas essas coisas, em todas essas situações, ele pode conseguir adorar a Deus em todas as situações. Tudo ele pode, se Deus estiver com ele. Olha só, Paulo aprendeu a confiar em Deus na pobreza e na riqueza.
Porque confiar em Deus quando você tem tudo é fácil. Agora confiar em Deus quando você não tem nada. A mulher de Jó não aguentou. Falou: abandona esse teu Deus. Você não tem nada, não sobrou nada, você ainda está leproso aqui. Abandona, porque eu já abandonei. Era isso que ela quis dizer. Mas Jó preferiu confiar em Deus. Ele preferiu continuar confiando em Deus. Então é um perigo. Tome cuidado com esses tipos de conhecimento que você está pegando para você. Isso não é a voz de Deus. Um homem de Deus, ele tem que viver abnegado, priorizando coisas espirituais. A ansiedade não é uma coisa para um crente cristão viver com ela. Você tem que abrir mão da ansiedade. Eu convido você, a partir de hoje, parar de viver ansioso pelo dia de amanhã. Jesus, uma certa feita, ele disse assim, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 24 em diante. Ele diz assim a palavra. Vou até ler para vocês aqui. Ele diz: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o meu Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Olha só, irmãos, devemos confiar em Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça. O amanhã não nos pertence, viva o agora. Ah, mas ontem, pastor, como é que faz? Ontem passou. Hoje Deus te deu um novo dia para você reescrever a sua história. O passado passou, pede perdão, não foi fiel nos dízimos, não foi obediente, não deu lugar à voz de Deus, não ouviu o pastor, preferiu ouvir a vizinha. Tem gente que confia no horóscopo, tem gente que sai de manhã cedo, não sai se não consultar o horóscopo. Eu convido você a parar com isso. Confie em Deus. Fala: Senhor, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não cuidar da minha vida, ninguém mais cuida. Essa tal de Covid não me pega. Pode pegar, pode não pegar. Se o Senhor não guardar você, meu irmão, ninguém mais guarda. Não adianta passar alquinho na mão. Se o Senhor não cuidar de você, ninguém mais cuida. Deus é Deus na sua vida ou não é, meu irmão? Josué, uma certa feita, falou: vocês querem seguir outros deuses? Vão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu decido servir ao Senhor, e ponto final. Decida isso. Crente que confia em pé de coelho, irmão, para com isso. Eu vi uma irmã uma vez com um trevo de 4 folhas dentro da Bíblia dela, irmão. Trevo de 4 folhas é um símbolo, é um amuleto, né? É algo para se agarrar, irmão. É fé na fé. Para com isso. Essa água não me cura, quem me cura é Jesus. Eu preciso confiar em Jesus, não na fé das coisas. Eu não posso transferir a fé de Jesus para um copo de água. Eu não posso transferir a fé em Jesus para um amuleto. Eu não posso transferir a fé em Jesus para nada desse mundo. Ou você é crente ou não é, meu irmão. Confia no Senhor. Você, a partir de hoje, pegue a sua casa e diga, proclame: hoje, a partir de hoje, nada mais que estiver roubando a primazia de Deus na minha vida, na minha família, vai sair agora. E a partir de hoje nós queremos e serviremos ao Senhor de verdade, porque até então nós não estávamos servindo. A melhor coisa que tem é reconhecer que estávamos errados. O Senhor gosta de um coração abatido e humilde. E encerrando, meu irmão, todos os que são perseguidos pela ansiedade, todos que dão lugar à ansiedade e ao medo, todos que estão com medo do futuro, pessoas estão vivendo com medo nos últimos dias, nesses dias, pessoas estão vivendo sem um rumo, porque não tem Deus, irmão. Nós precisamos de pregar o Evangelho às pessoas. Eu convido a você que tem Deus na vida, que tem Jesus como companheiro, que tem Jesus no seu dia a dia,
Leve esse Jesus para as pessoas que têm medo, leve esse Jesus para essas pessoas que estão vivendo uma vida sem sentido. Você tem que ser luz no mundo, sal da terra. Eu convido você a brilhar, meu querido. Eu convido você a libertar os cativos e oprimidos pelo medo e pela ansiedade. Vamos abrir mão disso, vamos ser curados. Eu tenho uma notícia boa para os ansiosos, para os que têm medo do futuro. Marcos 1,15, Jesus estava na terra e disse assim para os discípulos: crede e arrependei-vos que o reino de Deus é chegado. O reino de Deus, ele está para ser implantado na terra. Você sabe que o mundo está desmoronando? Você sabe que as finanças do mundo estão caindo? Porque as moedas mais fortes estão oscilando? Porque o reino de Deus precisa vir e transformar essa terra numa nova terra, na terra onde que Jesus sentará em Jerusalém e governará a terra de lá. Ele sentará em Jerusalém e governará a terra com mão de ferro, diz a palavra de Deus. Leia Ezequiel e você verá, essas profecias hão de se cumprir, e tudo está preparado, meu irmão. Então quem tem medo do futuro, não tenha, que o futuro é bom. O futuro é Jesus. O passado foi Jesus, o presente é Jesus e o futuro é Jesus. Não tem como nós fugirmos de Jesus, não tem como nós abandonar Jesus. Tem uma pessoa que diz assim: irmão, você está desviado. Desviado de quê? Não, desviado da igreja. Olha, ele pode estar até desviado da igreja, mas de Jesus ninguém desvia, irmão. Os olhos de Jesus, ele está sobre todos os seres viventes da terra. Não tem como você fugir de Jesus. Se você é um escolhido de Deus, você não foge de Jesus. Venha, faça um compromisso de ser fiel a Ele. Faça um compromisso de ser um crente melhor a partir de hoje. Eu convido você a deixar o futuro. Deixa o futuro nas mãos de Jesus. Ah, mas o que eu vou comer amanhã, o que eu vou ganhar dinheiro, como será? Confia, só confia, e você vai ver o milagre que Ele vai fazer na sua vida. Graças a Deus, essa é a palavra que Deus tinha para nós trazer para a igreja nessa noite. Então, quero que você venha comigo em oração. Venha comigo em oração. Vamos aumentar a nossa fé através da palavra e da oração. Amém?